Já que a gente está falando de Supremo, só dizer aqui aos nossos telespectadores que a notícia que eu vou dar não é antiga, é nova, tá? Documentos da Receita Federal indicam que os pagamentos declarados pelo Banco Master de Daniel Vorcaro ao escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, o Barce de Moraes Sociedade de Advogados, teriam se estendido por 2025, chegado a 80 milhões e 200 mil reais em 2 anos. Dados foram enviados à CPI do Senado, que investiga o crime organizado, mostram que o banco declarou 11 pagamentos de 3 milhões ao escritório ao longo de 2024. 3 milhões é alguma coisa, tá, gente? É um número bem grande, mas 3 milhões e 600. E totalizando aí 40 milhões 111 mil reais, como revelou a Folha na terça. Em 2025, os registros não parecem segregados por meses, mas há a declaração de pagamento de 40 milhões e 111 mil reais naquele ano. O Barce de Moraes foi procurado, afirmou que não confirma essas informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. O escritório não quis informar, porém, qual seria o valor dos pagamentos. Moraes foi procurado por meio da assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal, mas não se manifestou até esse momento. Vamos lá. Posso entrar na coisa vamos destruir Moraes, posso fazer algumas considerações que são importantes. Em 2024, isso aqui não estou fazendo em tom de acusação. Em 2024, o Valor Econômico fez um seminário do Master em Nova York. O Daniel Vorcaro foi uma estrela do seminário, né? Seminário caríssimo e tal, porque o banco era um banco. Se o escritório em 2024 tinha contrato com o Master, em 2024 o banco era considerado um banco regular, inclusive por órgãos de imprensa que faziam seminário com eles, por aqueles que publicidade que o banco fazia, era um dos maiores anunciantes do país, né? E tinha todo o direito de fazê-lo. 2025 o banco começou a ter problema, e aí tem esse contrato. Ah, mas o contrato não vale e tal. A questão aí sobre o valor do contrato, então tem duas questões. Ah, tentando aliviar para o Moraes, não estou aliviando nada. Se eu pudesse ter dado um conselho lá atrás, ia falar, não pega o cliente. Ah. Agora, duas questões aí. Ver se tem legalidade nesse contrato ou não tem legalidade. Se foi legal, então, que haja as consequências. 2, se o Alexandre fez alguma coisa, efetivamente, usou a condição de ministro para livrar a cara do Vorcaro em alguma coisa. Não se tem evidência disso. Goste-se ou não, ou então alguém aponte, escreva lá um lead. O que vai para a primeira frase. Alexandre de Moraes ajudou Vorcaro. Qual ajuda? Isso teria de aparecer. Isso não tem. Então vamos lá. Há, evidentemente, um vazamento aqui. A imprensa não tem que responder pelo vazamento. Sigilo da fonte, mas me parece que o sigilo aqui também não é tão sigiloso assim, né? O documento está onde mesmo? O texto está aí, está informando. Na CPI do crime organizado. Portanto, a CPI vazou ilegalmente dados da Receita de um escritório. Evidentemente, para buscar atingir o ministro. Há duas questões aí. E eu quero pensar essas duas questões que são dirigidas aqui a qualquer pessoa. Empresariado, inclusive. Esse contrato não poderia jamais ter existido porque a mulher do ministro, não sei o quê. Bom, que se veja se o Supremo terá regras a respeito disso. Não mais teremos ministros do Supremo que tenham parentes advogados. Se tiver um parente advogado, está fora. Eu já vou falar de suspeição e impedimento. O Lula deu uma entrevista a respeito. Não exatamente muito bem informada, já falo. Então, o cara tem de ser... Não pode ter parente advogado, não pode ter não sei o quê, não vai escalado.
O Hélio Schwartzman na Folha brincou até que, bom, também terá de ser celibatário, não pode ter contato com ninguém. Vai ter que ser como as vestais de Apolo, as virgens do templo de Apolo, né? Se vai ser a vestal do templo de Apolo, tem que ser virgem, ficar virgem, etc. Né? E aí manda até nos juízes, porque ele é tão puro. Mas tudo bem, façam-se as regras. Né? Agora, uma CPI vazar dados, que foi o que aconteceu, de ministro supremo, com a imprensa não acontece nada, artigo 5º da Constituição. De quem mais pode vazar? Sendo que o ministro não é formalmente investigado. O escritório não é formalmente investigado. Há uma investigação sendo conduzida pela Polícia Federal. Tem um relator. Esse relator não é exatamente da mesma, a brincadeira que eu faço, da mesma enfermaria do Alexandre. Né? Evidentemente, o vazamento busca atingir o ministro. E em algum momento, vai ser preciso discutir. Não é um freio nas CPIs para que elas deixem de investigar. Ah, não, CPI agora não pode investigar nada. Pode investigar tudo. Agora, tem de fazê-lo obedecendo algumas regras. Né? Uma CPI tem poder de polícia e tem poder de justiça. Parte dos poderes é de polícia, parte dos poderes é de justiça. Não é assim porque eu quero, é assim porque é. Nem a polícia, nem a justiça podem fazer essas coisas. A hora que não houver mais sigilo de ninguém, pode ter gente falando assim, vai ser uma maravilha. Não, não vai ser uma maravilha. Porque a hora que não tiver mais sigilo de ninguém, acreditem, haverá aqueles especializados em garantir o próprio sigilo e em manipular o sigilo dos outros. É claro que isso não poderia ter sido vazado dessa maneira. Não, insisto, eu não estou aqui, a Folha não deveria ter publicado, não é disso que eu estou falando. Não estou tocando na questão da imprensa. Zero. Mas é que essa CPI foi pedir a prorrogação dos seus trabalhos e, evidentemente, isso aqui é um ato de retaliação contra o ministro, que se considera adversário da investigação e essas coisas. Né? Em suma, meus queridos, se alguém achar que assim se conserta o país, está no caminho errado. Se conserta o país tanto quanto a Lava Jato consertou. Consertou? É porque depois desfizeram tudo. Não. Não foi não. Não foi não. É que havia ali um projeto, mais do que um projeto político, havia a efetivação de uma articulação política. Tanto é que aquele juiz é senador, é favorito hoje à disputa ao governo do Paraná, o procurador foi ser deputado, vieram a público as manipulações das investigações, né, que acabaram canceladas, anuladas, né, justamente pelo Edson Fachin, que tomou a primeira iniciativa, que hoje é considerado o luminar do tal do grupo de ética ou do código de ética que se quer, justamente porque havia muitas ilegalidades. Evidentemente, o caminho não é esse. Mas se não for assim, não se investiga. Não é verdade, a investigação está em curso.